ok? Vocês cometem o crime, cacete, aí fica depois mimimi. Caramba, ok? É muito dinheiro, existe investigação sobre lavagem de dinheiro desses 30 milhões, que parte deles foram passados para você, que foram passados para sua esposa, que é sua sócia, ou seja, existe interação aí muito maior do que marido e mulher. Você não botou o Elon Musk no inquérito aí das fake news? Ah, mas foi. Ele botou o Musk no inquérito porque o inquérito era sobre a porra da empresa do Musk. Olá, dissonantes. Pessoas pensantes. Como vão todos? Se vocês conseguiram ver por aí, Bananinha entra em ação novamente e nós vamos fazer um react do último vídeo dele. Que eu já vou adiantar e provavelmente não é surpresa pra ninguém, tá cheio de espantalho, cheio de fake news e etc. Bora! É esse aí, ó, o vídeo que ele postou fazem umas 2 horas aqui do Banco do Brasil, Moraes e Lei Magnitsky, tudo que você precisa saber. Vamos ver se, né, que aliás ele está sendo, acho que o Banco do Brasil pediu para a AGU investigar, abre processo contra ele exatamente porque ele vem tocando terror. Então, assim, esse cara tá fazendo muita bagunça. Fala pessoal, queria comentar com vocês aqui rapidinho, tá? Esse vídeo não vai ser muito longo, então você tem Ainda bem. pouco tempo para aproveitar a oportunidade de clicar no botão de curtir, compartilhar esse link aqui com o maior número de pessoas. Se quiser deixar o seu comentário também, se não tem comentário para fazer, coloca ali bom dia, boa tarde, oi. Isso aí também vai melhorando o nosso engajamento nas redes sociais e faz a nossa voz chegar. Pois é, gente, engajamento aí, ó, a palavra de engajamento, pânico. Então coloquem a palavrinha aí pra ajudar o engajamento, porque se só os Bolsonaro tiver engajamento, a gente tá tudo ferrado. Aproveita e dá um like aí, né? Chegar ao maior número de pessoas possível. Eu estou aqui com vocês rapidamente para comentar, na verdade, para desfazer uma fake news que está rolando aí, dizendo, né? Por exemplo, aqui, essa matéria aqui é da Jovem Pan, mas tem várias outras. Mas dizendo isso aqui, ó. Banco do Brasil denuncia Eduardo Bolsonaro AGU por vídeo com fake news. Eu primeiro fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, que vídeo que eu soltei falando alguma coisa de Banco do Brasil. Aí eu fiquei tentando puxar pela memória, não encontrei. E, e depois aqui eu acho que isso aqui foi algum comentário que eu fiz em algum vídeo longo, alguma live, alguma coisa. O cara não pensa, né? Ele vai falando as coisas assim, tipo, à vontade, falando um monte de merda na raiva, e aí ele, eu não lembro, né? Mas ele incitou que as pessoas, eh, que o banco, ele incitou que o banco ia quebrar, não é verdade? Quer ver? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fez um post que incitaram saques, assim, o cara tem, cara, são 1.700.000 pessoas né, só no Facebook, no YouTube, e ele causou esse pânico, né, falando que, para as pessoas, falando para as pessoas que o banco ia quebrar, etcétera. E assim, se todo mundo for ir no banco e querer tirar o seu dinheiro ao mesmo tempo, primeiro que não vai ter para todo mundo, tá? O banco trabalha com uma certa reserva, o resto é só número digital mesmo. E vai quebrar o banco. E é um banco estatal, né? O Banco do Brasil é um banco estatal, por mais que ele age de forma independente, é um banco estatal. Então, e é um banco que funciona para várias coisas do Estado, vários pagamentos do Estado, né? Então, só nisso daí, ele está, sim, cometendo um crime, ele está causando um terrorismo, uma. Ele está incitando que as pessoas vão ao banco fazerem saques, porque vai quebrar o banco, entendeu? E aí ferra tudo. Se as pessoas, é isso que eu tô falando, se as pessoas soubessem como o sistema bancário funciona, ia ter um ia ter uma revolução, porque o banco em si não tem dinheiro, é só número no computador. A reserva de dinheiro é muito pouca, por volta de 3 a 7%.
mais ou menos. Mas o que me causa estranheza é que, olha só, se a gente for ver aqui a campanha, o documento aqui, esse aqui da Jovem Pan, essa matéria, o que traz lá? Tá lá, a campanha nas redes sociais. Porque a campanha, isso dá uma ideia de que existe uma conduta reiterada, algo frequentemente sendo feito para que as pessoas recebam alguma informação da minha parte. É por isso que quando eu vi Banco do Brasil, campanha, eu fiquei tentando puxar pela memória e falei, nossa, a não ser que esteja com a memória muito ruim mesmo. Mas, enfim, aí depois eu fui ver aqui a matéria da CNN e ela traz um pouquinho mais de profundidade. O que o Banco do Brasil fez? Vamos lá. A instituição alerta a AGU sobre desinformação nas redes sociais que incita pânico bancário e compromete o Estado de Direito. Bem, a gente é acostumado a receber esse tipo de acusação de fake news. Eles normalmente não dizem qual fake news que é. Vamos ver aqui se nessa matéria da CNN, se eles detalham, porque quando eles mostram qual é a fake news, na verdade a gente tem a oportunidade de demonstrar que não existe nada falso, que na verdade é true news. Mas vamos lá. De acordo com o Na documento, os ataques cabeça começaram dele, na né. última terça-feira, 19. Isso aqui é outra coisa também, tá? Quando lê assim, ataques, tem algumas palavras, né? Os estadunidenses, esse tipo de coisa, você já percebe que é aquele viés que a esquerda adora, né? E no final vou acabar mostrando um vídeo para vocês desmistificando esse negócio de ataque. De acordo com o documento, os ataques começaram na última terça-feira. Um dos conteúdos citados é um vídeo publicado no dia seguinte pelo deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, que afirma que o BB, Banco do Brasil, será cortado das relações internacionais, o que levará à falência. Meus caros, o que a lei Magnitsky fala é justamente isso, que aqueles que mantêm no seu hall de clientes, no caso aqui do Banco do Brasil, que é por onde os ministros do STF recebem os seus salários, Não. inclusive, via de regra, é onde nós, congressistas, também recebemos os nossos salários, né? Pode ser na Caixa, enfim. Mas, normalmente, se você é um deputado novo e chega lá, provavelmente você vai abrir uma conta no Banco do Brasil para receber o seu salário. Quando o Banco do Brasil mantém no seu hall de clientes o Alexandre Mentira. de Moraes, ele está incorrendo naquele risco de ser impedido de acessar o mercado financeiro americano. Vamos explicar isso aqui direitinho, porque isso daqui realmente está causando um pânico e os próprios bancos, né, não estavam conseguindo entender o que fazer, porque realmente é uma lei muito, né, os Estados Unidos não podem querer implementar uma lei que ela é internacional. Por conta deles, não pode, isso não tem nada a ver. Existe soberania, como a gente vem falando, e como tá todo mundo vendo, Eduardo Bolsonaro tá fazendo um lobby, praticamente, contra o Brasil. Eh, um dos últimos vídeos dele, próprio vídeo que, né, que foi denunciado, ele fala assim, deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Sei Ai, lá, que sei lá, ele faz poxa, uma bela propaganda dele mesmo num vídeo aqui, que é bizarro, quem quiser assistir. Vamos lá. quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Não é que nós controlemos autoridades americanas. Ele se acha muito, cara. Ô, meu filho, você vai machucar o ego do Trump. Ô, você já tá ali andando na corda bamba com o Brasil, vai andar na corda bamba com os Estados Unidos também, moleque? Puta merda, gente. Porque a gente não tem influência nenhuma, domínio nenhum sobre ninguém no Congresso nem na Casa Branca. Não é isso. Eu estou Hum. falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de Nós somos as únicas pessoas que temos acesso ao presidente Trump. tentativa de aproximação. Eu estou falando isso aqui para dizer que não tem essa de acordo com Jair Bolsonaro ou quem quer que seja. Como o Paulo Figueiredo fala, né? Vai ter que sentar aqui no colo do papai. Mas ele está usando um É por terceiro. isso que a estratégia está dando certo. É por isso que o nosso projeto está caminhando. Como foi provado nas conversas, ele está usando um terceiro, ele está se comunicando com o Eduardo lá nos Estados Unidos, ele está ciente de tudo, de toda a manobra, e ele está participando disso tudo, de forma, como é que fala? Proxy, né? Ele está participando de tudo, ele está ciente de tudo, e ele só está usando o Bolsonaro, o filho dele, como um telefoninho. E o nosso projeto é muito simples. Não é ficar rico, não é acabar com as instituições brasileiras, não é detonar com ninguém. É simplesmente deixar o jogo constitucional correr conforme a Constituição sempre previu. Mentira. É voltar ao poder e não sair de lá. Desde que Bolsonaro começou, que entrou no
na corrida presidencial, ele já estava pensando em dar um golpe. Ele tem uma fantasia com golpe que é incrível. Quer com a harmonia entre os poderes? Lembrem lá do post do Christopher Landau, 02, do secretário Marco Rubio, né, o deputy, como a gente fala aqui, ele é o braço direito do secretário Marco Rubio. E a gente sabe que a perseguição vai acabar quando você tiver condição de colocar uma anistia, porque a anistia ela não representa apenas a liberdade, e isso é o principal, né, dos presos políticos. Todos eles, não só do 8 de janeiro, que são perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Daí ela ser ampla, geral e irrestrita. Mas também porque, uma vez que a gente possa votar a anistia, significa que a gente conseguiu derrotar o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes ameaça os deputados federais e os senadores. Eu sei que tem gente que vai na televisão dizer que não adianta me ameaçar porque, enfim, não funciona. Ele acha que eles são todos os deputados, todos os senadores, tá? Porque, ok, o Alexandre de Moraes está indo de forma praticamente eh, feroz pra cima disso, tá? Porque é muito difícil a gente ver isso acontecer em outros governos. Só, assim, com outros processos, outros governos. Só que assim, a partir do momento que vocês querem atacar um ministro, uma pessoa que tem um certo poder no país, você não pode ter teto de vidro. E vocês praticamente, ó, fizeram um teto de vidro lindo, assim, com mensagem no WhatsApp, imprimindo coisa na impressora do Planalto. Foi uma zona, foi um amadorismo absurdo. Então, assim, você quer fazer as coisas? Faz direito. Ainda bem que não fez, mas não é nesse vídeo. Desculpa, gente. Aqui, no vídeo que ele faz com o Bannon, ele fala claramente que ele vai insistir o com o Trump para que a lei Magnitsky seja reforçada. Assistam, mas eu não vou entrar nele, porque eu acho que eu já confundi demais. Tem na reportagem da UOL, depois eu mostro. Eu vou tocar o vídeo primeiro? Entenda, não é os Estados Unidos que vai chegar e vai aplicar a lei americana no Banco do Brasil, uma penalidade, porque o Banco do Brasil mantém uma conta do Alexandre de Moraes no Brasil, com o cliente lá, Alexandre de Moraes. Não, é o Banco do Brasil que não vai conseguir acessar o mercado americano. Isso daí pode causar impactos gigantescos. Por exemplo, né, teve o caso mais conhecido, né, o banco francês lá, o Paribas. Ele recebeu uma multa de quase 9 bilhões de dólares, quase 9 Nossa, bilhões de tá dólares. misturando as Aí eu não coisas sei, eu tudo. deixo para os especialistas. Se o Banco do Brasil tomar na cabeça lá 9 bi de dólar, qual vai ser o impacto disso? O que ele vai ter que fazer? Há algum risco ou não para as suas reservas? Vamos lá. Seguinte, o tá, vamos primeiro nisso do banco. O Banco do Brasil e o Estado brasileiro não foi sancionado. A Lei Magnitsky, ela foi utilizada a uma pessoa, correto? Uma pessoa só e por lei brasileira, porque o banco está no Brasil, ok? Sim, ele tem interações internacionais, porém ele está no Brasil. Ou seja, todas as transações feitas dentro do país, elas não afetam a lei Magnitsky. A lei Magnitsky, ela só é afetada caso o banco facilite para que o Alexandre de Moraes faça alguma transação em dólar. Tá, ou seja, o Moraes não pode fazer nada em dólar, ele não pode fazer uma transferência em dólar, ele não pode, se ele tivesse alguma coisa nos Estados Unidos, ele não poderia trazer para o Brasil porque está em dólar. Então, essa transferência, o Moraes ele não pode usar dólares. Enquanto o Banco do Brasil estiver simplesmente pagando o Moraes, o salário dele em reais dentro do território brasileiro, sem fazer uma transferência por dólar, isso não causa problema nenhum para o banco. O banco só teria problema se ele estivesse fazendo a troca, porque a Magnitsky entende que ele teria, ou que o banco estaria fazendo uma facilitação para quebrar essa sanção do Moraes. Ou se o banco fizer uma. É, der muito dinheiro, por exemplo, tá? Fizeram uma transferência muito grande, uma assistência material significativa, vai.
E se for só se ele estiver só usando para ser pago pelo salário, isso não afeta a Magnitsky, isso não afeta o Banco do Brasil. Então, cuidado com o espantalho, tá? Bolsonaro adora espantalho e infelizmente tem um monte de passarinho que segue eles, tá? E realmente, assim, é muito difícil explicar o que que é um espantalho para um passarinho, tá? E outra coisa, ele citou o Paribas, né. O Paribas, ele foi multado em 8,9 bilhões de dólares, porque ele estava fazendo exatamente isso, ele estava fazendo transações com Nova York, né, ele estava facilitando transações dentro da Rússia, do Irã, de Cuba, em dólar. Aí que ele entra, né, na sanção do Magnitsky, tá. Então o banco sofreu uma uma multa exatamente porque eles fizeram essa transação, esta facilitação, tá. Então, assim, não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes, tá. Deixa eu só pegar aqui o nome, eu marquei. Hum, e tanto que desculpa gente, o Paribas ele violou sanções do Irã, Sudão e Cuba, via dólar nos Estados Unidos, não tem nada a ver com Magnitsky, tá, e foi por manter um cliente sancionado localmente, ou seja, estava fazendo transações via dólar. Não sei, de coração, não sei. Aí, se eu relato isso, se eu expresso essa minha opinião, porque eu ainda sou deputado federal, ainda que não fosse, o artigo 5º da Constituição deveria garantir, ao menos em tese garante, a liberdade de expressão a todo brasileiro. A minha opinião é: vai dar problema. Eu nem me preocupo porque minha conta do Banco do Brasil já está congelada. Tudo que porventura eu tivesse lá, eu já perdi, ou pelo menos vai ficar bloqueado. Pânico, pânico, pânico. Isso daqui é ele dizendo que, né, vai dar problema. Ele está dizendo: "Vai dar problema". As pessoas que seguem eles acreditam nesses caras, cegamente. Se ele está falando que vai dar problema, as pessoas vão ficar com medo, tá? Durante algum tempo. Mas qual é o crime em você levantar esse tipo de debate? É proibido? Virou igual vacina na pandemia, que não pode falar? É proibido. Sabe por que que é proibido? Porque é mentira. Quando você usa uma informação falsa para incitar outras pessoas, né, para colocar pânico em outras pessoas, e só no YouTube são 1,75 milhões de de inscritos. Quando você usa isso na sua plataforma e você está falando com esse tanto de gente que acredita muito em vocês, e vocês sabem que as pessoas seguem vocês, vocês sabem que as pessoas acreditam em vocês, isso é um crime. Porque isso vai fazer as pessoas ficarem com medo, você está colocando medo nas pessoas, e isso vai fazer com que as pessoas vão lá tentar retirar todo o dinheiro deles de um banco, que pode causar um problema ferrado por causa do sistema bancário mundial, que é uma bosta, mas enfim, eu não vou nem entrar nisso. Mas você pode quebrar um banco, você pode causar um problema sério para um país, porque é um banco que o país, tem muita dependência para fazer pagamentos de funcionários públicos, para fazer vários tipos de transações, de pagamentos de assistências. Então, isso é crime, é um terrorismo que você está fazendo. Inclusive nessa sua fala que foi agora, só alguns segundos atrás. Virou igual a crítica à maquininha? Entenda que a esquerda ela nunca vai parar, ela sempre vai querer te censurar. Se você for nos países aqui de Cuba, Venezuela, etc., alguns vizinhos que são ditaduras, né, claras e reconhecidas, e para mim o Brasil está chegando nesse nível também, você vai ver que essa prática ela é recorrente, ela é normal. Pânico, Quem foi para as pânico, ruas pânico! manifestar na última, entre aspas, eleição da Venezuela, que o Maduro perdeu, ele disse que ganhou com 50% de votos, né? Mas todo mundo sabe que ele perdeu. Quem foi para a rua protestar está tomando 15 anos de cadeia. E o Maduro, à época, Gente, vamos colocar uma coisa clara aqui? A Venezuela não é o Brasil não é a Venezuela, tá?
Ambos os países têm muitos problemas, não dá pra dizer que não tem. Porém, ele faz uma comparação absolutamente absurda. Pra quê? Espantalho. A direita adora inventar espantalho eh, com fake news, né, com coisas falsas, com mentiras ou até mesmo com, distorções de certas coisas. Então, assim, não vai virar Venezuela, não tem como virar Venezuela. A Venezuela só é a única que pode virar uma Venezuela. Desculpa. Eh, ai, a alergia me pega essa época do. Mas, então, é pânico, não esquece a Venezuela. Quando ele começar a falar Venezuela, vocês vão liga o Homer Simpson na cabeça aí. Ainda disse, sem anistia. Lembra muito uma frasezinha que a esquerda gosta de repetir aqui, né? E aí eles vão calando todo mundo, para que não haja uma voz se levantando contra o regime. Porque se o Banco do Amigo, você pode falar à vontade. Todo mundo fala, você pode falar mal do governo. Todo mundo fala a esquerda mesmo, porque o governo do Lula, para deixar bem claro, não é a esquerda mesmo fala mal do governo. Não existe isso de não poder falar mal do governo. O que você não pode fazer é mentir e incitar. Você tem um poder com a sua liberdade de expressão. É diferente de mim, que tem 200 seguidores. E mesmo assim, eu tenho uma consciência moral de que se eu falar alguma mentira, dá problema. Você não tem. Você mente descaradamente e chama isso de liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Liberdade de expressão, ela não é incondicional. Brasil estivesse interessado em falar a verdade e eu, Eduardo Bolsonaro, estivesse mentindo, sabe o que eles iam fazer? Eles iam falar, nós podemos manter, né, eles iam fazer um comunicado oficial, ou botam um pessoal lá, bonitinho lá, um jovenzinho, né, alguma coisa que eles gostam, um senhor de meia idade lá, com cara de gerente de banco, terno e gravata, pá, explicando, né, tecnicamente. Não, nós podemos manter aqui o Alexandre de Moraes no nosso hall de clientes, e isso não vai afetar o Banco do Brasil, por causa disso, disso e disso. E aí vocês esfregam na minha cara que eu sou um propagador de fake news, que eu estou errado. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou perder esses 1,7 milhões de seguidores no YouTube, que diz aqui nessa primeira parte, última frase lá, o parlamentar tem mais de 1,7 milhões de seguidores no YouTube. Aí eu vou perder seguidor. Eu vou perder o. Não, infelizmente você deveria, mas você não vai. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam, e eu conheço muitos bolsonaristas que não aceitam absolutamente nada que eu não venha da boca de vocês. Então, infelizmente, você não vai perder seguidores. Deveria, porque o que você está fazendo é mentira e é crime. o crédito. Mas como vocês apelam para o tribunal, apelam para o Bessias, né? Lembra do Bessias? É o Bessias lá do tempo da Dilma, né? Se alguma coisa acontecer, puxa da cartola aí, ó, e o Lula é ministro, para ele não ser preso. O Bessias, que agora está na AGU, vai tomar alguma providência com relação a isso. Aí eu tô aqui, boto a cara a tapa, tô falando, olha, lei Magnitsky prevê que o banco que tiver como seu cliente um sancionado, e o Alexandre Moraes já está na lista dos sancionados, lista pública da OFAC, se você entrar aí no Google você consegue achar lá, esse banco não vai ter acesso ao mercado americano. Pode tomar uma multa, não sei, né? Ele está na lista da OFAC, a OFAC é exatamente a lei Magnitsky, tá, a lista da lei Magnitsky, e como eu já disse, vou repetir, porque ele fica repetindo tanto a mentira, a lei Magnitsky, ela não se aplica se as transações do sancionado, o sancionado não é o país, é uma pessoa, as transações do sancionado forem feitas somente em solo brasileiro, somente com moeda brasileira, ok? De aí, 9 milhões de dólares, 8,9 milhões de dólares do BN, o Baripat lá, Paribas, da França. De novo, mentira. São países sancionados, nem são pela lei Magnitsky, são países sancionados, tá? E houve transações em dólar, houve facilitação de transação em dólar, tá? E a que foi descoberta foi uma para Nova York. Eu vou colocar diferente do Bolsonaro, eu vou colocar as fontes aqui. Porque a tapada aqui tem que ler a porcaria da OFAC pra poder vir aqui e desmascarar esses. Ai, olha. Então é por isso
que eu e várias outras pessoas, como a gente vai ver aqui mais adiante, matéria aqui falando aqui do Gustavo Gayer, do Jeffrey Chiquini. É por isso que a gente vai ganhando seguidor nas redes sociais. Porque na rede social tem contato direto com você, internauta. Eu boto a minha cara, que você tá vendo aqui, ó, se eu tô rindo, se eu tô chorando, se eu tô com a mão suando frio, né, passando por aqui, ó, que fez algum problema, ou escondendo, não sei, né, aquela linguagem corporal que, pra quem é mais velho então, bate o olho, entende, né, quem é. Sabe por quê? Sabe por quê que você tem muito seguidor, tá? Não é porque você fala a verdade. E o algoritmo das redes sociais, eles funcionam com engajamento. O que causa engajamento? Sentimentos fortes. Quando a pessoa está com medo, com raiva, e o que essas a direita ficou tão viciada em fazer mentiras e espantalhos para exatamente causar medo e causar pânico, que teve engajamento, uma caralhada de engajamento, não só de pessoas concordando, como de pessoas, eh, indo lá e falando assim: "Para de falar mentira". Então quanto mais engajamento você tem, mais você vai, ser o seu vídeo e os seus posts vão ser empurrados pela própria rede social, pelo próprio algoritmo, ok? A esquerda demorou muito para ganhar espaço nas redes. A esquerda estava com uma dificuldade de se comunicar, e não só se comunicar, né, a quantidade de espantalho, de pânico que esses caras causavam eram tão grandes que era muito difícil a gente ir lá e ter que ficar rebatendo toda hora. E a esquerda sempre tentando trazer fatos, fatos não tem graça, fatos não causam, pânico, fatos não causam raiva, fatos não causam medo. Ok? Só que esses caras estão chegando num ponto tão grande que eles estão causando, o que eles estão fazendo, está sendo realmente muito sério. Ou seja, a esquerda agora está ganhando um bom espaço, você vê o Jones Manuel com 2 milhões de seguidores só na Meta, e uma pessoa que tem uma comunicação muito simples, coisa que também a esquerda teve muita dificuldade, porque muita gente da esquerda são pessoas que estudam, que vão atrás de informação, tá. Eu não sou uma, eh super estudiosa, nenhuma acadêmica, né, muitas pessoas como eu que têm TDAH têm muita dificuldade de se manterem em ambientes acadêmicos por muito tempo, mas eu tive muita sorte, eu sou uma pessoa com muita bastante privilegiada, de uma certa forma, no Brasil. Não, e não tô falando que o meu privilégio veio de ser uma coisa fácil, não, porém, eh lutas dos meus pais me deram acesso a uma ótima educação, sempre tive acesso à internet desde pequena, meu pai foi a segunda pessoa no Brasil a ter internet em casa. Então isso facilitou muito para que eu olhasse as informações, que eu fizesse buscas, bibliotecas, etc, etc, e fizesse buscas para poder entender. Então assim, eu entendo que tem muitos o vocabulário muitas vezes é difícil, para mim também é. E eu acabo indo buscando entender exatamente para não cair na lábia desses caras. E muitas vezes a esquerda ela só simplesmente passava esse vocabulário. Hoje em dia você tem pessoas que são sensacionais, como o Jones, o Ian, o, eh, Humberto, né, a Mandy também, e, cara, um monte de gente de esquerda que são sensacionais, que são comunicadores muito bons, professores, então eles têm uma oratória fantástica, e isso daí ajuda. Mas demorou muito, até mesmo para o governo, agora que o governo deu um boom, sabendo utilizar as redes sociais, né, e de forma honesta, não estão espalhando fake news, mas tem que ficar o tempo inteiro combatendo. E isso daí é cansativo, custoso, financeiramente custoso, é muito complicado. Esses caras, eles causam um rombo financeiro só para ter que ficar rebatendo eles, que é absurdo.
é pai, quem é mãe, bate o olho na criança, vê que ela está fazendo uma coisa de errado, ou o professor bate o olho no aluno, sabe que está mentindo. Essa transparência aqui, seguida de uma argumentação sólida e firme, é isso que atrai seguidor. Desafio aí o, não sei, o jurídico aí do Banco do Brasil que mandou essa demanda para a AGU, ou o presidente do Banco do Brasil, a vir a público falar. O Alexandre de Moraes é sancionado a Lei Magnitsky, mas ele continuará sendo cliente do banco, independentemente do que aconteça. Faça isso. E diga que não haverá impacto. Eles têm que fazer isso. Eles não precisam falar, eles têm que fazer isso. Tá? E simplesmente eles têm que fazer isso. Eu até peguei aqui o. Qual que é o impasse, né? Existe um impasse jurídico no Brasil, né? Porque o Banco do Brasil ele é um banco estatal. Então, assim, ele pode ter operações internacionais, porém é um banco estatal, tá? E pela lei brasileira, o Banco do Brasil não pode discriminar cliente nenhum por sanção estrangeira que não foi adotado pelo Brasil. Tá? Então, a Magnitsky ela é somente nos Estados Unidos, tá? E se ignorar, o Banco do Brasil ele corre risco de represália exatamente porque o Bolsonaro, o Bananinha, está fazendo um lobby absurdo para que isso seja reforçado, porém somente pela lei Magnitsky, se os Estados Unidos, é que a gente sabe que o Trump tende a não seguir as leis muito bem, né? Os Estados Unidos eles não podem reforçar esta lei somente pela Magnitsky, ok? A não ser que o bebê realmente facilite transações em dólar. E o bebê não é idiota, o Banco do Brasil não é idiota e não vai fazer isso. Então, né, o Banco do Brasil ele tem que manter as contas do Moraes. Eles não podem fechar as contas do Moraes por este motivo. Para os clientes. Pronto. Eles podem confiar em você. Não sei, vai que alguém acredita nessa ladainha aí. Agora, eu, o mensageiro, sendo penalizado, estou querendo botar mais um inquérito, mais um processo aqui contra mim. Isso aqui é típico de bandido, de crime organizado. Que faz o quê? Que mata o mensageiro. Gente, um lobista querendo ferrar o Brasil inteiro para salvar a bunda do pai dele da prisão e se manter no poder, tá chamando a lei que está sendo aplicada contra os crimes que eles estão cometendo de crime. Inverteu, eles invertem a porra toda. Ah, não, o cara recorreu à polícia dizendo que a gente está traficando, que a gente está estuprando menininha aqui na favela, que a gente está fazendo latrocínio, que aqui é local de cativeiro, qualquer coisa do tipo. O que eles fazem? Matam o mensageiro, né? É isso que eles. Eu não vou usar um comparativo do que talvez, supostamente, eles estejam envolvidos. Bolsonaro, o cara que manda dedinho pra torcida do Corinthians, e tá tudo bem, normal na democracia, os caras tá Vai, Corinthians! julgando a família Bolsonaro, o pessoal de direita, a galera que ele odeia, mas é imparcial, fique tranquilo. Quem vai julgar o Bolsonaro é o ex-advogado do Lula, o Zanin, mas tá tranquilo, é normal na democracia. O Moraes não deu o dedo do meio para os torcedores do Corinthians, ele deu o dedo do meio para um torcedor que estava xingando ele, tá? É um ser humano e ali naquele momento ele não era o juiz, ele era a pessoa Alexandre de Moraes, ok? Não, isso não é crime, tá? Assim como não é crime ele falar palavrão na rede social, xingar, chamar as pessoas de disso, daquilo. Quem vai julgar o Bolsonaro é o Flávio Dino, abertamente comunista, no mínimo crítico do Jair Bolsonaro. Ministro da Gente Justiça do de quem? Do céu. Lula, vai julgar o Bolsonaro, mas não, mas tá tranquilo a democracia, cara, tá tudo bem, pode, ó, nota 10, pode confiar. As instituições estão funcionando normalmente. Estão. Fala isso pro gringo. O gringo vai tacar a Magnitsky na tua cabeça, filho. Amor, se isso acontecesse nos Estados Unidos, se isso acontecesse, se tivesse alguém nos Estados Unidos fazendo lobby contra o país em outro país, o cara tinha sido preso sem julgamento, ia ficar numa dessas prisões que ninguém sabe onde é, torturado, e ninguém mais nunca ia ouvir falar dele. Porque é assim que os Estados Unidos trata com traição. Traição de pátria. Ok? Gringo não, É né? que eles estão com um presidente ditador, porque o Trump é um ditador. Norte-americano, tem que reconhecer aqui que não é pra qualquer um. O governo Trump tem, como fala aqui nos Estados Unidos, tem balls. Os É caras têm ditador. balls. Vê o que é certo e o que é errado e não fica naquele melindre do político, não. Cara, é isso aqui, é isso, pimba. Ditador. Nossa, glória a Deus que ele virou a cabeça naquele momento que o tiro passou raspando, que pra mim aquilo dali foi uma ação divina também. Se não esqueçam, era capaz do Irã estar anunciando agora que tem arma nuclear, a Nossa. Rússia está invadindo ali.
Oh, caramba, velho, isso daí já foi desmentido. Você vai virar o Iraque de novo, né, que não tinha porra nenhuma, eles falaram que tinha, que era que, né, o Netanyahu tá falando que a porra do Irã vai ter arma nuclear em alguns meses, desde 99, sei lá, desde a época de 90 ele fala a mesma coisa e até agora não tem nada, nada, eles só têm o que a maioria dos países tem. Ai, que preguiça desse cara, meu Deus, como eles fazem, como eles distorcem, cara, como eles ficam usando de espantalho, é uma coisa muito absurda. Ali para cima da Ucrânia, despertando o alerta em outros países do leste europeu, que já viveram debaixo do guarda-chuva da União Soviética. Enfim, aquela bagunça, né? A fentanil continuando Nossa, inundando junto com migração ilegal de bandido vindo ali pelo México. Canadá também, né? Muito imigrante legal vindo eu por não ali. vou falar do fentanil agora. E o fim do Ocidente sendo sedimentado. Mas graças a Deus o Trump está combatendo tudo isso. E aí na matéria aqui a denúncia também inclui o deputado federal Gustavo Gai e o advogado Jeffrey Chiquini. Aponta que as publicações contêm informações falsas. Mais uma vez, quais, né? Quais informações falsas? E incitação à retirada de recursos. Então, não, então, ó, A informação que você deu novamente neste vídeo, que é falsa. Acabou. você que tem dinheiro, vamos lá, você que tem dinheiro no Banco do Brasil, você que tem uma conta bancária no Banco do Brasil, o mesmo banco do Alexandre de Moraes, deixa o seu dinheiro aí, tá bom? Eduardo Bolsonaro está fazendo uma campanha para você deixar o seu dinheiro no Banco do Brasil, porque não vai acontecer nada. Os Estados Unidos é um país de frouxo, tá bom? O Trump só botou a lei Magnitsky, mas na primeira canetada do Flávio Dino ele vai recuar, ou como o Alexandre de Moraes falou, ele espera que o Trump, através de ações diplomáticas, vá voltar atrás e retirar a sanção dele. Meu Deus do céu. Mas é claro que isso aqui tudo é uma ironia, tá, pessoal? Mas essa parte do Alexandre de Moraes é verdade, tá? Vocês viram a matéria da Reuters? Sei que ela não tá aqui. Mas na matéria da Reuters, o Alexandre de Moraes diz que ele confia que a diplomacia vai dar um jeito, porque o Trump não tem consenso nem dentro da administração dele. Então o OFEC não queria aplicar a sanção, mas acabou aplicando. Falta técnica, papapá. Aí o Alexandre de Moraes diz no final: vou esperar, porque eu não encontrei nenhum advogado no Brasil ou nos Estados Unidos que possa peticionar a uma corte para reverter essa lei Magnitsky. Eu falo, meu Deus do céu. Se o Alexandre de Moraes acredita nisso mesmo, ele é um jumento. Porque a lei Magnitsky é uma ação administrativa, não é uma ação jurídica. E não tem, eu pelo menos desconheço que alguém tenha conseguido reverter lei Magnitsky através de ação no tribunal. Mas ele pode tentar. Inclusive, né, o último caso recente sobre essas disputas entre judiciário e executivo deu causa, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos deu causa ao Trump, dizendo basicamente que juiz de primeiro grau, o pessoal, ou melhor, o poder judiciário, os juízes não podem ir contra e desfazer uma política do poder executivo, o que é óbvio em qualquer país sério do mundo, só não é óbvio no Brasil, que já se acostumou com essa porcaria que chamam de democracia. Eita. Ops, desculpa aí. Mas essa foi dura, hein? Foi uma mentira bem forte, bem, bem forte. Olha só. Primeiro que os poderes, estamos falando do Brasil, os poderes do Brasil, eles não têm, cada um tem um papel exatamente pelo para balancear os poderes, correto? O judiciário, eles faz a lei e a constituição serem aplicadas. Eles são a última instância. Então vamos lá. Ele falou que a ascensão é administrativa, que não dá para reverter na justiça, correto? Isso é falso, tá? Existe petição de delisting, que seria de remoção da lista, né? Tirar da lista na OFAC. A OFAC é a Lei Magnitsky, tá? E revisão judicial. As cortes já anularam designações quando a agência errou, ok? O que a gente tem que levar em consideração é que, sob a, a liderança do Trump, muita gente está com medo porque realmente ele está ferrando com o cargo de várias pessoas. Isso daí tá registrado em tudo quanto é lugar, vocês podem ver. Qualquer mídia tá aí que o cara demite um monte de gente simplesmente porque não faz o que ele quer, tá? Então, muitas vezes, a corte ela vai a favor dele, ok? A gente não sabe até onde, porém, existe sim a possibilidade de levar este caso para a corte para fazer uma petição de delisting, que é a remoção da lista da UFAC, tá? E a Suprema Corte decidiu que o juiz não pode desfazer política do executivo. Está também distorcido, tá? Eh, os tribunais eles continuam bloqueando ações do executivo que estejam ilegais sob
sobre as políticas, né, tanto do governo quanto das leis, tudo que for contra essas leis, contra essas, eh, né, Constituição, etc, etc, os tribunais eles continuam bloqueando essas políticas, eles continuam fazendo isso, ok? Como o problema do Trump com o Brasil é criar todo esse essa narrativa para que ele tenha para que ele consiga forçar o Brasil a romper com a China de certa forma, ele precisa, né, atingir a China de qualquer forma, ele está usando isso como bala de canhão. Coisa que eu falo, que, meu Deus do céu, tanta asneira que a gente vê por aí, cara. Isso mostra que Alexandre de Moraes não tem bala na agulha nenhuma. É o que eu tenho dito com o Paulo Figueiredo. Ele sempre vai dobrar a aposta. Tá, ele prendeu o Bolsonaro, como é que ele vai dobrar a aposta agora? Não tem mais o que fazer. Agora, o que o Trump tem para fazer? Ele tem um cardápio de opções. Não só para Moraes, mas também para ministros do STF e outras autoridades. Os cachorrinhos da Polícia Federal que ficam vazando informação. Aí chega no ouvido do criminoso, ou não sei, né, de repente é propositalmente. Deixa eu falar uma coisa, ninguém vazou informação, ok? O processo está sendo movido pela AGU. Processos da AGU, eles são públicos. Eles têm, interesse público, porém eles são públicos. A não ser que a investigação esteja sob andamento, eles não podem, tem que existir uma certa descrição, tá? Me corrigem se eu estiver errada, porém tudo que é feito pelo Ministério Público ou pela AGU, ele é público. O que as pessoas acharam foram coisas que estavam dentro do processo, que é público. Não foi que a Polícia Federal simplesmente vazou informação. É uma informação que, após a investigação e a AGU mover o processo, fazer o processo, né, ser colocado em papel e assinado, é público, ok? Ninguém vazou. Colocado ali para um criminoso invadir lá a casa dos meus avós. Por que não? Aí, Eduardo, mas você acha que eles seriam capazes disso? Isso é outra coisa que ele tá, assim, ele tá realmente indo pro tudo ou nada nisso daí, tá? Assim, meus sentimentos para os avós da mãe dele, ok? Isso nada justifica que as pessoas entrem lá e cometam crimes, principalmente com pessoas idosas que não têm como se defender. Porém, você no seu vídeo, você acusou o Alexandre de Moraes de ter vazado informação. E não foi isso, ok? A informação era pública, ok? Vocês cometem o crime, cacete, aí fica depois mimimi. Caramba, ok? É muito dinheiro, existe investigação sobre lavagem de dinheiro desses, 30 milhões, que parte deles foram passados para você, que foram passados para sua esposa, que é sua sócia, ou seja, existe interação aí muito maior do que marido e mulher. Dentro desse processo, que ficou público, certos bandidos utilizaram isso eh como desculpa para fazer isso. Poderiam usar com qualquer outro processo que é público e envolve quantias grandes de dinheiro sendo movidas, ok? Isso daí é um caso de polícia. O que a gente está falando aqui é o que eles falaram, ou seja, supostamente eles entraram lá e falaram que o Bolsonaro tinha dinheiro na casa dos avós dele e que eles queriam esse dinheiro que o Bolsonaro mandava para os avós, ok? Não tô falando que é mentira ou verdade, porém isso daí foi o quê? Foi ontem, então tá sob investigação, ok? Porém, ele faz acusações diferentes do irmão dele, que é pelo visto, está sendo uma pessoa muito mais cautelosa. Então ele faz uma acusação no vídeo anterior a este aqui, de que praticamente, né, o Alexandre de Moraes pegou e contratou as pessoas para ir lá roubar os avó dele, tipo, como se fosse algum interesse do Alexandre de Moraes fazer isso, ok? Disso? Eles deram a facada no meu pai na luz do dia. Pelo poder, eles são capazes de tudo. Mas eu já adiantei que eu não vou parar. Nem o Paulo Figueiredo vai parar. Você não pode parar, senão você vai em cana. Aprendam a lidar com esse novo cenário onde vocês perderam poder. Vão aprender por bem ou vão aprender por O mal. problema é tentar levar a porra do país inteiro junto. Deixa eu ver se tem. Ou melhor, eu até acho que não vai dar merda. Imaginar que, como eu disse lá atrás no discurso da tribuna, né? Tirem as crianças da sala. Será que não dá pra imaginar que vai dar merda? Vai dar merda, gente.
Ou melhor, eu até acho que não vai dar merda só para Moraes. Inclusive, né, foi motivo de festejo no Brasil. As pessoas foram às É engraçado isso, né. Ele fala: "Vai dar merda, vai dar merda". Parece que ele pensa assim: "Não, espera aí, eu não posso falar isso, porque, né, eu tô vai dar merda pra todo mundo, então deixa eu falar assim: 'Não, vai dar merda para o Moraes'", né. E não, ele vem falando desde o começo que vai dar merda para o banco, que vai dar merda para um monte de gente, incitando que as pessoas vão tirar o dinheiro do banco. Então é complicado. ruas dia 3 de agosto, levavam lá, né, cartão do Magnitsky. Um abraço, Keila, do Rio de Janeiro. Canta aí, galo! Teve gente em São Paulo também levando cartão. O brasileiro é de uma criatividade ímpar, né? Sensacional. Deus quiser vai dar dor de cabeça só pro Moraes. Aí tem lá, basicamente, vai repetindo aqui do da Jovem Pan. Aí, de novo, aqui, Gustavo Gaia, Jeffrey Chiquini, tal, tal, tal. Aí aqui abre aspas para alguém do Banco do Brasil, né? Ah, o ofício do Banco do Brasil Brasil, abre aspas. A nova estratégia, então tem uma estratégia que está unindo Gustavo Gaia, Jeffrey Chiquini e eu. Olha a loucura. A nova estratégia consiste em coagir, ameaçar e colocar instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional, notadamente o Banco do Brasil, contra o STF, fecha aspas, afirma o ofício. Eu não estou botando o sistema financeiro contra o STF. Eu estou botando um ministro do STF como violador de direitos humanos. Eu não, né? O Trump, o Rubio e o Bessent. Que é o secretário do Tesouro, o secretário do Departamento de Estado e o presidente dos Estados Unidos. Cobra dele a conta lá. Bota eles nos inquéritos aí. Moraes, bota o Trump nos inquéritos. Bota aqui, ó. Moraes, Eu já falei isso antes, eu vou repetir. Ele tá viajando aí, ele está querendo causar um certo pânicozinho, pra variar. Ele tá viajando, não tem como colocar. E outra, ninguém teria colocado absolutamente nada do Moraes ou do Banco do Brasil se você não tivesse aí fazendo lobby político contra o país. Você está dando ferramentas para o Trump fazer o que ele já estava querendo fazer. se você é corajoso, bota o Trump no inquérito, Moraes. Você não botou o Elon Musk no inquérito aí das fake news? Ah, mas foi Ele botou o Musk no inquérito, porque o inquérito era sobre a porra da empresa do Musk. O que uma coisa tem a ver com a outra, ô retardado? antes do Trump ser eleito, né? Vocês nunca achavam que o Trump fosse eleito. Tem um Não, fator aí porque que não tem tá nada a ver uma coisa com a fazendo o outra, jogo mudar. infeliz. Pois é, né? Quem poderia imaginar que o cara que os seus colegas perseguiram tanto aqui nos Estados Unidos fosse virar presidente dos Estados Unidos e agora você já não tem suporte nem dos coleguinhas americanos que davam curso para jornalista, faziam parceria com o TSE, às vezes até mandavam dinheirinho ali da USAID, né? Glória a Deus, aquela virada de cabeça mais uma vez. E aí, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui o doutor Aragão, que é um advogado, foi entrevistado pela Revista Oeste. Ai, glória a Deus que os Estados Unidos parou de fazer, né, coisas com o Brasil. Ele realmente odeia o Brasil. E olha só, ele tem um chapeuzinho da MAGA, ele tem uma bandeira de Israel, mas cadê a bandeira do Brasil? Eu confesso aqui, da minha ignorância, não o conhecia. Talvez agora, depois desse vídeo, vão colocar um label de extrema-direita na cabeça dele, o cara mais perigoso do que o Osama Bin Laden, né? Do que o Soleimani, do que o Ali Khamenei, do que o Assad e tantos outros. Mas vamos dar uma olhada aqui, porque é o seguinte, eu tô entrando, foi oferecido para mim um pedido para que a AGU me investigue, porque, como consta aqui, e eu não lembro dessa minha frase, mas está dizendo aqui que eu estava aconselhando as pessoas a tirarem dinheiro do Banco do Brasil. Eu não sabia que o deputado federal desse tipo de opinião fosse crime em algum lugar, né? E eu nem lembro Como eu já disse, isso não é uma opinião. A sua opinião tem um impacto em quase 2 milhões de pessoas. dela, para ser bem sincero, mas já que veio aqui nas matérias da Jovem Pan, da CNN e vários outros veículos de comunicação, eu tenho que comentar. E aí, se esse é o meu crime, vamos ver aqui então se o advogado Aragão também comete crime. Sendo certo que se essa investigação cair para cima do doutor Aragão, a OAB não irá defendê-lo, porque a OAB é serviçal dessa porcaria toda daí, né? Bancos estrangeiros que operam dentro do sistema americano. Caso esses bancos continuem operando com esse sancionado, eles podem sofrer sanções administrativas aqui dentro dos Estados Unidos, sendo impedidos, por exemplo, de acessar o mercado financeiro americano, ou até mesmo em alguns casos esdrúxulos, ser excluídos do sistema SWIFT, que apesar de ser um sistema belga, é amplamente controlado pelo sistema financeiro americano. Então, doutor Aragão falando a mesma coisa que eu. Ó, o problema é que eles podem ser desligados do sistema americano. Podem tomar multa, podem tomar advertência, não sei. Eu acho que quanto mais tempo passa, os bancos ficam buscando por consultorias, ou achando que vão fazer gestão com lobista. Você tem outra matéria interessante aí da semana passada, mas repercutindo agora. Né? Gente dentro do governo Trump falando, olha, vocês estão contratando escritório de lobby, vocês estão de brincadeira, né? Mas enfim, quanto mais tempo passa e os bancos e as instituições brasileiras ficam buscando por esse tipo de solução, mais risco eles estão tomando para tomarem sanções secundárias. Se você não Lobista é você, Eduardo. Lobista é você que está aí fazendo lobby contra o seu país, que você é deputado. Outra coisa, a Swift não vai desligar ninguém, tá? A Swift ela é uma cooperativa belga. Ela existe uma supervisão multilateral. Ok, a gente sabe que quando fala em multilateralismo no cenário de hoje, os Estados Unidos têm um impacto muito grande.
Porém, a SWIFT, ela só desliga como medida rara de geopolítica, por exemplo, a Rússia e o Irã, ok? Que foram países sancionados, não uma pessoa sancionada, ok? Ok, acho que dá para entender que a Swift não funciona desse jeito, tá? Que eles estão achando que as coisas vão acontecer que é tudo muito fácil, assim, que é só ele apertar o botãozinho do Trump lá e funciona. Não é assim, tá? Não é só os Estados Unidos que mandam na Swift. Ok? A União Europeia fazendo vários acordos com o Brasil, com vários países, o Brasil está fazendo acordos. Não vai existir interesse da cooperativa belga da Swift de fazer eh, esse bloqueio. Ok? Isso teria um impacto muito, muito maior para vários países, não só para o Brasil. Não tem Alexandre de Moraes no seu hall de clientes? Beleza. Mas saiba também o seguinte, que enquanto não for dada a notícia de que o Alexandre de Moraes foi totalmente bloqueado e está recebendo o salário dele em cash, em prata, em dinheiro do banco, da boca do banco, enquanto não tiver essa notícia, há um risco de que bancos e instituições financeiras brasileiras tomem multas ou prejuízos gigantescos sendo desplugados, por exemplo, do sistema SWIFT, que o Dr. Aragão acabou de falar. E nesse cenário, essas repercussões poderiam atingir também outras instituições financeiras brasileiras, ainda que não tenham Alexandre de Moraes no seu hall de clientes. Por quê? Porque imagina que você é uma pessoa sofisticada de ter contas bancárias em outros países do mundo. Você vai deixar o teu dinheiro numa instituição financeira, num país, onde o Alexandre de Moraes pode amanhã dar uma ordem obrigando essa instituição financeira a abrir uma conta para ele? Porque foi isso que eles estão fazendo, né? Tá o Dino jogando juntinho com o Alexandre de Moraes, dizendo que ó, o banco vai ser obrigado a abrir uma conta aqui do Alexandre de Moraes. Senão, vai se ver com o STF. É o quê? Então, o que acontece na prática é que os bancos Gente, isso daí olha, isso daí não tem nada a ver, isso daí não vai acontecer, tá? O Alexandre de Moraes tá usando a conta dele de pagamento, e se ele tiver uma conta na Europa, não tem nada a ver com a Magnitsky, ok? A não ser que o Banco da Europa faça uma transação em dólar, o que, eu nem sei se ele tem, se ele não tem, mas enfim, não afeta, ok? Enquanto ele tiver contas que não façam transações em dólar, não vai afetar, ok? E outra, não tem o judiciário não tem poder nenhum para obrigar a abrir conta. O que o Dino fez não foi obrigar o Banco do Brasil a abrir conta, foi informar que, ok, o momento foi totalmente errado do Dino e eu concordo completamente isso na hora que ele falou isso, mas foi praticamente assim, a lei do Brasil não permite que desliguem ele por causa de uma sanção. Acabou. Isso ele só informou que na lei do Brasil isso não é permitido. Acabou. Ninguém está obrigando banco nenhum a abrir conta, até porque o banco não pode ser obrigado a abrir conta. Os bancos são instituições independentes, mesmo que seja estatal. Porém, por ser estatal, ele precisa seguir certas políticas e certas leis. Ok? Se você tem uma empresa dentro de um país, você precisa seguir as leis desse país. E esse país não é os Estados Unidos, é o Brasil. bancos, ainda que não sejam americanos, eles começam a evitar qualquer tipo de relacionamento com pessoas sancionadas para evitar que eles também sofram sanções aqui dentro dos Estados Unidos, nas suas atividades comerciais, nas suas relações com empresas americanas. Esse é o principal ponto. Tem casos clássicos, por exemplo, como o banco francês, o BNP Paribas, que violou sancionados, ou melhor, continuou operando com sancionados pela Magnitsky e sofreu uma multa de 8,9 bilhões de dólares por justamente ter sancionado e para continuar operando aqui nos Estados Unidos. Olha só que interessante. De fato, o Banco do Brasil Vocês ouviram o que ele falou, para continuar operando nos Estados Unidos, ou seja, o que o Paribas fez foi pegar pessoas de países sancionados, ou seja, todo mundo daquele país, e fazer transações em dólar. se tem operações aqui, como todos os outros Ele repetiu aqui o que eu falei, né? Do BN bancos Paribas. brasileiros. E o Banco do Brasil hoje opera toda a folha de pagamento do STF, inclusive Ele repetiu a mesma Opa, o mentira. Banco do Brasil opera toda a folha de pagamento do STF. Não é fake news do Eduardo Bolsonaro? o pagamento do ministro Alexandre de Moraes. Em tese, hoje ele pode continuar fazendo o pagamento. Mas o que acontece de fato? Hoje a gente não vê do próprio STF, até mesmo do O que que tem a ver? Normalmente uma empresa quando, pelo menos eu não sei se ainda é assim, quando eu estava no Brasil, a empresa quando eu entrava numa empresa, você precisava abrir uma conta no banco da empresa para ela fazer o pagamento. Não sei se é assim ainda hoje, mas na época que eu estava no Brasil, eu precisava abrir a conta no banco da empresa. E era um saco, mas e eu não sei, talvez não seja assim mais, tá, isso daí realmente não sei. Porém, se todas as transações do STF são feitas no Banco do Brasil, porque é uma porra de um banco estatal, né, e eles são funcionários públicos, faz sentido, né, não?
arcabouço político brasileiro nenhuma característica que faça a buscar uma solução diplomática para isso. Muito pelo contrário. A gente vê o ministro Flávio Dino decidindo numa ação que não tinha absolutamente nada a ver com a Lei Magnitsky, mas mandando um recado político claro de que não iria o STF, através de uma sentença que abarca todo o sistema jurídico brasileiro, não vai ter nenhum tipo de sanção para qualquer ministro sancionado, ou seja, os bancos estão proibidos de fazer isso. E hoje, obviamente, uma entrevista do próprio ministro Alexandre de Moraes afirmando Os bancos já estavam proibidos de fazer isso antes. Como eu já informei, as leis do Brasil proíbem que eles cancelem uma conta que já existe, já existia, ok? Simplesmente por causa de uma sanção. Ok? O que o banco não pode fazer é facilitar a transação em dólar para a pessoa sancionada. Ok? Então, assim, não tem absolutamente nada a ver. Ok? Vou colocar aqui as informações oficiais. Aqui trabalhamos com fatos, ok? Não com espantalho. que ele mesmo vai obrigar que os bancos Graças a não Deus tá façam acabando. qualquer tipo de sanção contra ele. Na verdade, o que o doutor Drago está falando é o que eu falei aqui usando outras palavras. O STF vai obrigar os bancos a terem uma conta do Alexandre de Moraes e que se exploda aí a tal da Lei Magnitsky. Não, Aí você, não, ele não falou isso. Ele não falou que o STF vai obrigar os bancos a abrirem uma conta para Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver. Para de distorcer, ok? Para de ser malandro. você pode imaginar o seguinte, tá? O americano então vai olhar para isso e vai falar, poxa, desculpa aí, Brasil, nada vai acontecer, tá? Lei Magnitsky é só para inglês ver. Alguém acha que essa demonstração de fraqueza ocorrerá? Eu não apostaria nisso. Então, prezado Banco do Brasil, fica à vontade aí para me denunciar. Se vocês tivessem coerência, iriam denunciar aí a Jovem Pan, a CNN, a Revista Oeste e todos os veículos de comunicação, porque basicamente o que está ocorrendo é todos estão debatendo as consequências da Lei Magnitsky. Mas como vocês querem, na verdade, não é, vocês não estão buscando outro objetivo que não impedir as minhas ações aqui, vocês fazem esse tipo de coisa aí, manda pro Bessias. Tranquilo. A gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos. Para você que esteve até aqui comigo, peço mais uma vez, por favor, Graças a Deus. Dá like, mas dá like aqui no meu. Tá? Porque quem trabalha com fatos merece um likezinho, né, gente? Poxa. Não dá pra ficar deixando só esses caras falando mentira a rodo, assim. Não é verdade? Eu vou colocar aqui só rapidão Anunciou a Advocacia Geral da União uma série de postagens feitas na última semana nas redes sociais com informações falsas sobre o banco e incitando a retirada maciça de recursos por correntistas. Segundo o ofício encaminhado pela instituição, os ataques nas redes sociais começaram na última terça-feira. Entre eles, um vídeo feito por Eduardo Bolsonaro no dia 20. Característica diferente que geralmente a desinformação, a fake news, a notícia falsa, ela costuma aparecer, a gente tem dificuldade de identificar de onde ela surgiu, qual foi a origem. Né? E nesse caso é muito claro, né? O Eduardo Bolsonaro está filmando, né? Está divulgando o próprio vídeo do seu crime. E, mas ele só contou uma mentira. Não, isso é um crime. Aliás, nessa declaração dele tem aí uma quantidade de crimes, né? Não é só um crime. É financeiro, é econômico, é lesa pátria, enfim. Tem uma série de problemas nesse vídeo dele e ele divulgou na própria conta. Então, é um movimento diferente daquele que nós costumamos ver, de receber no WhatsApp ou então numa rede social uma mentira, você não tem certeza ali se é verdade ou não, vai tentar confirmar, às vezes a pessoa cai na mentira. Neste caso, pessoas que puderam, de repente, tirar a conta do banco, perdão, o dinheiro da conta do banco, não sei se aconteceu isso de fato, né? Mas com medo do Banco do Brasil falir, ou tirar seus investimentos, né? A pessoa foi prejudicada por acreditar numa pessoa que ela segue. E aí a questão que fica para mim, e isso vale muito para o que vai acontecer no próximo ano, nas eleições de 2026, é que os seguidores do Eduardo Bolsonaro, eles sabem que isso tudo que ele está fazendo é uma artimanha para prejudicar, ou seja, a imagem do Brasil, seja as estatais, no caso do Banco do Brasil, eles sabem, ou eles estão caindo também na fake news, sendo prejudicados, e ainda assim continuam seguindo o Eduardo, mesmo vendo que era uma mentira. Então é uma questão que eu acho que para o ano que vem vai ser importante, porque cada vez mais nós vamos passar por isso, uso de inteligência artificial, vídeos fakes, aquela coisa toda, e a pessoa que segue um político, ou qualquer celebridade, um influenciador que seja, que demonstrou que mentiu, né, demonstrou que mente para os seus seguidores, eles deviam parar de seguir essa pessoa, então. É isso. É isso. Tá aí. Eu vou colocar todas as fontes aqui novamente, ok? E fica aí. Acho que foi muito mais longo do que eu achei que ia ficar. Eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer vídeos menores. Eu vou tentar editar pra me diminuir um pouquinho, porque teve muita besteira também que ele falou, nossa. Mas enfim, gente, muito obrigada por assistir, tá? Se vocês gostaram, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ok? A gente não pode deixar, a gente tem que pegar canais que falam a verdade, que mostram fontes, que não ficam tentando enganar vocês a tirar o seu dinheiro do banco, né? E o like, ele ajuda o YouTube,
né, como eu falei, qualquer tipo de engajamento, a nossa palavrinha de engajamento aqui, que é o pânico. Então, usem a palavrinha de engajamento, deem like, por favor, se inscrevam no canal. Quanto mais gente divulgando isso, mais difícil fica para eles continuarem com essa babosagem, esses espantalhos que eles adoram fazer, ok? E, novamente, muito obrigada por assistir e tchau.